Por que é que esses ossos ainda estão sobre o vale? Por que é que ele não deixou enterrar? Por que é que nesse cenário os ossos estão sobre? Está ensinando ao profeta. Pode parecer que não tem vida, mas eu vou deixar exposto. Pastor, mas isso traz vergonha. Estar exposto faz alguém ver a situação que eu estou, o ambiente que eu vivo, o jeito que eu estou andando, o caminho que eu estou trilhando. Só que diz o Senhor na minha alma, para pregar para alguém aqui hoje: está exposto, porque eu tenho um propósito. Capítulo 37 de Ezequiel é o texto que está no meu coração. Eu quero compartilhar com você e acredito que o Senhor vai falar com a sua alma aqui nessa casa. Capítulo 37 de Ezequiel, versículo 1 em diante, está escrito: Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Tu o sabes. Então me disse: Profetiza sobre estes ossos, e diz-lhes: Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: Eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e fareis crescer carne sobre vós. Sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. Eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, osso com osso. E olhei, e eis que cresceram nervos sobre eles, e cresceu carne, estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles o Espírito. E ele me disse: Profetiza ao Espírito, ó filho do homem, e diz: Espírito, assim diz o Senhor, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Digam amém por essa palavra. Por gentileza, tome teu assento. Obrigado pela educação, por acompanhar essa leitura de pés. Redobre a sua atenção e deixe o Senhor falar com você aqui nessa casa. O cenário que temos aqui é um lugar tenebroso, assustador. É um lugar que ninguém gostaria, na verdade, de ir, de frequentar e até mesmo passar por ele. É um ambiente assustador, ainda mais para um profeta, para um homem de Deus. Na mente dele, ele jamais poderia imaginar que um cenário como esse era um cenário que Deus queria que ele estivesse. Por esta razão, o texto começa dizendo
que veio a mão do Senhor sobre Ezequiel e levou ele para este vale. Observe que veio a mão do Senhor, porque existem lugares que, na verdade, se Deus falasse para nós irmos, nenhum de nós iríamos. Existem lugares que, se apenas Deus dissesse que era para nós entrarmos, para irmos, se Ele apenas falasse, com toda certeza nenhum de nós iríamos. Até mesmo esse profeta, ele teve que descrever, teve que dizer que foi a mão do Senhor que o levou, que se fosse para ele mesmo ir, com toda certeza, como cada um de nós, ele jamais iria. Por esta razão, existem cenários que é Deus que nos leva pela sua própria vontade, porque Ele sabe que se fosse apenas para Ele dizer ou falar, dizer que você tinha que entrar, o que você precisava passar, certamente você jamais iria. Então a mão do Senhor veio sobre o profeta, e observe que o levou em espírito, porque existem cenários que não dá para você entrar no nível da carne. Existem cenários que para você entrar, você precisa entrar no nível do espírito. Por mais que você seja até mesmo um profeta, e observe que nós estamos falando aqui de um dos maiores profetas do Antigo Testamento, mas o mesmo teve que descrever que para esse ambiente Deus precisou levá-lo em espírito. Que às vezes, por mais que você por mais que você seja um cristão, por mais que você já seja até mesmo um profeta, tem ambientes, tem lugares que Deus precisa te conduzir em espírito, porque na visão da carne você jamais vai interpretar e entender o que Deus quer te mostrar dentro daquele cenário. Ele poderia ser um profeta, só que existem coisas que você não pode ver no nível aqui dessa terra. Existem coisas que você precisa ver do nível de Deus, e Deus é espírito. Vou falar de novo isso aqui. Existem cenários, existem processos, desafios que Deus te coloca, que você jamais pode estar com a visão da carne ou com a visão dessa terra. Existem ambientes que vão gerar em você medo, que vão gerar em você algum pavor. O cenário aqui era um lugar tenebroso, assustador. Porém, o que Deus queria mostrar para esse profeta, algumas coisas que Deus costuma fazer em ambientes que eu e você jamais imaginaríamos que Ele poderia fazer. Todo cristão, todo aquele que é chamado e escolhido por Deus, ele precisa entender que existem alguns cenários que Deus te leva, que Deus te conduz,
que você mesmo não gostaria de estar, você mesmo não gostaria de passar. Esses campos, estes cenários, esses ambientes como esse vale, eu sei que qualquer um de nós não gostaria de passar, mas é nesses lugares que Deus gosta de extrair e de mostrar para cada um de nós o que Ele pode fazer. É desses cenários que surge o profético, é desses cenários que você não gostaria de estar, de passar. Por isso que do nada algumas coisas mudaram, por isso que do nada você foi levado a esse ambiente. Uma mão, a mão te conduziu, a mão do Senhor te levou. Essas coisas não dá para Ele falar para a gente escolhe os cenários que a gente quer que Deus opere, a gente desenha os ambientes que a gente quer que Ele faça alguma coisa. Só que Deus, Ele normalmente possui os seus próprios cenários, e os cenários de Deus às vezes assustam, mas por detrás desses cenários às vezes assustadores está a glória do Senhor para se revelar para nós. É um vale, e esse vale é um vale de ossos secos. É um ambiente que aparentemente alguma coisa está fora do lugar, porque quando Deus te conduz a esses lugares, Ele quer revelar para você algumas coisas que Ele deseja colocar no lugar. Nenhum cenário que você está passando, você está passando por um acaso. Existe alguma coisa que Deus quer te mostrar. Primeiro, que está fora do lugar, que Ele deseja colocar no lugar. Pode ver que esse cenário está cheio de ossos, mas o lugar de ossos é no cemitério, não é nesse ambiente, não é nesse vale. Então aqui você aprende uma lição, que os vales da nossa vida é para Deus colocar o que está fora do lugar, o seu devido lugar. São cenários difíceis, que imagina você estar em um lugar como esse, um lugar que te assusta, um lugar que você não sabe sequer o porquê você entrou ali, porque você está passando por isso aí. E observe que o texto diz que os ossos eram numerosos sobre a face do vale. Uma coisa é você enfrentar um problema, uma coisa é você ter uma dificuldade. Agora, difícil é quando as coisas são numerosas. Não era um osso, apóstolo, não eram alguns ossos, eram numerosos. E existem cenários que você até se pergunta: por que é que eu saio de um processo e de repente já existe um outro processo? Por que é que são numerosos? Parece que na vida de fulano ou de cicrano, ele não sabe o que é passar por isso, ele venceu fácil. Mas às vezes eu chego a pensar que na minha vida os problemas são numerosos. Quando eu penso que eu já resolvi algo aqui,
Eu já tenho algo colar, pastor. São numerosos. Só que olha essa lição aqui. A Bíblia diz que o Senhor me fez andar no meio daqueles ossos. Pode ser numerosos, mas Ele está te fazendo andar. Pode ser que você esteja enfrentando um problema atrás de outro problema, ossos sobre ossos, dificuldade em cima de dificuldade. Só Deus sabe como foi esse 2022 para você. Só que você está andando, está te fazendo andar, está te fazendo caminhar. Por mais que você veja multidão de ossos, aquele que te colocou nesse vale é que te faz andar, está te fazendo caminhar. Quando alguém no seu lugar talvez já tinha parado, desistido, talvez alguém até disse que você não ia aguentar se entregar os pontos, só que você já está no último mês desse ano e me fez andar. É um cenário difícil, é um ambiente difícil, é um lugar que ninguém gostaria de estar, mas a mão do Senhor me colocou sobre este vale e Ele me fez andar. E eu gosto dessa expressão, quando Ele diz que os ossos estavam sobre a face do vale. Que isso aqui traz uma lição preciosa, porque aquilo que está ali, se ainda está sobre o vale, é sinal que Deus tem um propósito. Que aquilo que não tem mais propósito sempre estará enterrado. Por que é que esses ossos ainda estão sobre o vale? Porque que aquilo não deixou enterrar? Porque é que nesse cenário os ossos estão sobre? Está ensinando ao profeta: escute isso aqui. Se eu não tivesse propósito, você já estaria enterrado faz tempo. Se eu não tivesse uma promessa, se eu não tivesse um propósito com você, Covid tinha te levado, a depressão tinha te matado, aquele acidente tinha te enterrado, o revólver tinha disparado. Pode ser ossos, mas eu não deixo enterrar. Pode parecer que não tem vida, mas eu vou deixar exposto. Pastor, mas isso traz vergonha. Estar exposto faz alguém ver a situação que eu estou, o ambiente que eu vivo, o jeito que eu estou andando, o caminho que eu estou trilhando. Só que diz o Senhor na minha alma, para pregar para alguém aqui hoje: está exposto, porque eu tenho um propósito. Se eu não tivesse um propósito, eu já tinha permitido ser enterrado. Se eu não tivesse um plano ainda contigo, eu não permitiria você andar e chegar até aqui. Em inúmeros ossos, mas eu te faço andar, te faço caminhar.
Mesmo quando você diz que não aguenta e que talvez não vai chegar, mas eu recebo uma profecia para liberar para alguém aqui nessa casa. Só quem tem mão levante, porque assim diz o Senhor: eu te faço caminhar neste vale. Sou eu quem estou fazendo você andar. Mesmo que sejam numerosos esses ossos, mesmo que é problema em cima de problema, só que eu tenho um propósito, porque te coloquei neste cenário. Eu vou mostrar para você o que eu posso fazer neste ambiente, o que eu posso fazer na tua história. Porque para alguém pode ser ossos e tinha que estar enterrado, mas assim diz o Senhor: eu vou mostrar que eu posso trazer vida, vou mostrar que eu tenho um propósito. Por isso eu permiti você caminhar até aqui, chegar até aqui, porque do jeito que está não vai terminar. Até o dia 31 de dezembro eu tenho alguma coisa para fazer neste cenário ainda, diz o Senhor, nesta casa. Ele vê ossos em numerosos, mas o Senhor está fazendo ele andar. Como não bastasse, ele faz ele dar voltas. Isso aqui é só para ele refletir, porque alguns cenários que você está, Deus faz às vezes você dar voltas para ver o que você entende daquilo que Ele quer te mostrar. Qual é a lição que Ele quer trazer? Não é para você gritar e dizer: me tira daqui. Mas esse ambiente é para você dizer: ensino o que o Senhor quer comigo aqui. Por isso que Ele faz ele dar voltas. Ele não tira depressa. É um cenário para trazer lições, para ele refletir. Quem eram aqueles ossos no ontem? E quem é ele, o profeta? Talvez no amanhã. Que você não sabe se aquele osso no ontem também foi um profeta. Não, assim também não dá, vou falar de novo. Você não sabe se aqueles ossos no ontem também foi um profeta. E você não sabe, sendo profeta, se amanhã você também pode ser esses ossos. Ele não quer que você julgue pelo que você está vendo. Eita, gente, está me arrepiando aqui. Por isso que ele está dizendo: eu o levei em espírito. Não caminhe pelos olhos da carne, não enxergue pelos olhos daqui dessa terra, não olhe com os olhos carnais, olhe pelo meu espírito. Não pense que esse casamento acabou, que esse cenário onde você está não tem solução. Não olhe com os olhos dessa carne, olhe pelo espírito. Caminhe pelo Espírito, porque eu quero que você enxergue aquilo que eu tenho para fazer em ambiente semelhante a esses. Por isso que eu faço você dar voltas. Eu poderia te tirar depressa, mas para onde você vai chegar, eu preciso deixar algumas lições, eu preciso deixar algumas experiências. Porque vencedor sem experiências no amanhã é um fracasso, é osso. E no vale, ou você é osso, ou você é
adorar? Quem tem glória, manda glória. Quem tem aleluia, manda aleluia. Bemenias e Atâmia de Calabarachandaracalácia. Diga para quem está à sua direita, à sua esquerda, cutuca essa pessoa. Diga: você tem que passar a ver as coisas. Fala para ela: você precisa passar a ver as coisas, não com os olhos carnais, mas com o olhar de profeta. Porque profeta pode ter osso ali, ele não fala se Deus não falar primeiro. Ele não sai se Deus não mandar ele sair primeiro. Ele não se move se Deus não o mover primeiro. Por isso que Deus pergunta: poderão viver esses ossos? Ele diz: tu que me colocou aqui é quem sabe. Isso, quem tem glória, manda glória. Quem tem glória, manda glória. Quem tem aleluia, manda aleluia. Há uma presença que entra nesse ambiente. Enquanto você está dando glória a Deus, se você tiver... Eita, que isso, gente, está me arrepiando aqui. Que presença é essa? Rebitricanaziatâmia Dazauemi otarabia calabaia. Aponta o dedinho para o céu e diz: tu, Senhor, é quem sabes. Tu que me colocou neste vale, é quem sabes, é quem me direciona. Eu não saio, sai o Senhor falar. Caminha em lugares como esse pelos olhos da carne, diz: sai dessa vida, abandona tudo e some. Quem olha com o olhar de profeta, tu que me colocou aqui é quem sabes. Tu que me trouxe aqui é quem sabe. É o Senhor quem vai dizer se é para mim sair. É o Senhor quem vai dizer se é para mim continuar dando voltas. Pode estar me perseguindo, mas se é para me dar volta, eu vou ficar aqui. Pode estarem falando mal de mim, não me aceitando aqui, eu não saio daqui enquanto o Senhor não falar. Tu sabes. Quem está entendendo esse mistério? Remio calabarachanda Joquemia de Canazatâmia. Alguém pode estar dizendo que eu não estou saindo do lugar. Alguém pode dizer que eu estou nesse vale já faz tempo. Alguém pode dizer que nesse ambiente eu não cresço. Estou dando voltas. Remia da Ziatâmia. Posso não crescer aparentemente aos olhos de alguns. Posso não sair daqui aparentemente aos olhos de alguns, mas alguma coisa Ele está me ensinando. E a verdade é que eu só saio daqui quando Ele mandar eu sair. Tu o sabes. Agora eu entendo essa revelação. Todas as vezes que você confiar na voz de Deus,
a resposta dele a você sempre será profetizar. Não, assim também não dá. A resposta humana, talvez para você vende tudo e vai embora, muda de país, sai dessa empresa, abandona esse casamento, deixa essa família. Mas a palavra dele, daquele que te colocou no ambiente que você está, é profetizar. Sabe o que é profetizar na exegese? É trazer Deus ao ambiente. Não, assim também não dá, vou falar de novo. Sabe o que é profetizar na exegese do texto? É trazer Deus para o ambiente. Quando alguém é tomado em profecia a você, quando alguém está profetizando para você, ele está trazendo o mundo de Deus, o cenário de Deus, quem Deus é, para dizer a você como os olhos de Deus vê. Por isso que às vezes você está enfermo, mas o profeta diz: está escurado. Por isso que às vezes você está com a porta fechada, o profeta chega e diz: está aberta. Sabe que Deus está dizendo: traga a minha presença para o ambiente. Profetizar, profetizar, profetizar. Eu vou ficar até meia-noite, até você pegar. Profetizar, profetizar. Eita, uma presença que invade essa casa. Isso, quem tem glória, manda glória. Quem tem aleluia, manda aleluia. Pode estar morto, pode ser ossos sequíssimos, só que Deus está dizendo: profetiza. Profetiza dentro daquela empresa, desses teus sonhos, dos teus negócios. Profetiza para aquela casa. Não é mais você apenas que vai entrar lá, mas é Deus, é Deus, é Deus. Alguém pegou ali, hein? Alguém já entendeu também ali, hein? Alguém lá atrás já pegou, alguém aqui entendeu, hein? Se eu fosse você, eu abria a boca para profetizar. Você receber profecia dos outros é fácil. Agora você mesmo profetizar para si mesmo, eu quero ver nessa hora. Abre a boca, abre a boca, abre a boca, abre a boca, abre a boca. A pastora já pegou aqui. Alguém já entendeu ali? Você esperar o profeta descer aqui, colocar a mão na sua cabeça é fácil. Só que Deus está dizendo: hoje o profeta não desce. Hoje alguém não vai na massa na sua direção. Hoje o segredo está na sua boca. Hoje o segredo está nos seus lábios. Profetiza, profetiza. Meu Deus, olha lá, olha lá, olha lá. Pega os vasos aí agora. Abre a boca para adorar. Olha o que Deus diz. Profetiza, meu amigo, e diga a esses ossos: ouve a palavra do Senhor. Segura, meu amigo. Daqui a pouco a gente vem com tudo.
não sei se você sabe, mas dos 5 sentidos que você tem, olfato, tato, paladar, visão e audição, o único que você não perde quando você morre é o sentido da audição. Pastor, prova isso aí. A Bíblia diz que quando a trombeta de Deus tocar, os mortos em Cristo ouvirão. Sabe o que Deus está dizendo? Pode ser que esteja morto, mas ainda ouve. Pode chegar bêbado em casa, drogado em casa, pode você ter falido, a porta ter fechado, mas Ele está dizendo: profetiza, profetiza. Há uma presença aqui, gente. Há uma presença aqui, gente. Ele está aqui nessa casa. Eminarachora calabaia, Emidi calabarachanda. Pode ver que quando Jesus chegou na sepultura de Lázaro, Ele não precisou nem orar, Ele não precisou nem dar uma marcha. Ele disse: Lázaro, vem pra fora. Ei, eu estou dizendo que Deus colocou uma autoridade agora em você, que enquanto você abrir a tua boca para profetizar, gente, desceu um negócio aqui. Eita, eu estou possuído pelo Eterno aqui. O primeiro corajoso que tiver comigo para abrir a boca para adorar, vai receber o que eu estou recebendo. Será o melhor fim de ano da sua vida. Eita, eita, alguém pegou aqui. Será o melhor fim de ano da sua vida. Meu Deus, há uma unção aqui. Você tem coragem de olhar para pelo menos 2 crentes aí do seu lado, a sua retaguarda, diga para ele: será o melhor fim de ano da sua vida. Irmão, vai ter de tudo. Kamanazitamiatá, takadaseitokito, reprakatakatacitá, reprequetoquetoquité, ribidicadazatá, adazatá, adazatamitoquité, ribidicobeneviacé, repracadasquiató, reprequemiticamarabá, ebedecalabaraxé, ebadacatacatacatoquitoquitá. Pega, 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 pega. Meu Deus, olha lá, olha lá, olha lá. Pega. Meu Deus, que isso, Jesus? Ah, eu preciso ler isso aqui. Versículo 7: enquanto eu profetizava, eis que ouvi um reboliço. Ah, para de graça, gente, assim também não dá. Eu estou dizendo que enquanto você está profetizando, alguma coisa está se movendo no mundo espiritual. Gente, hoje é um culto diferente. Tem um negócio aqui nessa casa hoje. Eu estou com vontade de sair numa carreira aqui dentro. Kamanacitó, epacatacatazetá. Tem uma chave virando, tem alguma coisa virando. Eita, eita, eu ouço barulho de correntes sendo quebradas agora, em nome de Jesus. Se prepara para uma grande virada. Amém.
reboliço na congregação. Eita! Acabou de chegar aqui dentro um varão. De Camanaciotéria. Gente do céu, eu não sou menino não. Eu não vim aqui para brincar com seu sentimento, mas eu estou vendo um monte de papéis. Eu vejo carimbos, eu vejo assinaturas. Eu não sou menino. Quem quiser pegar, pega. Enquanto eu profetizava, eu ouvi um reboliço. Olha o que ele diz. E de repente os ossos se juntaram, cada um no seu osso. Tem coisa que está fora do lugar. Não, gente, eu tenho que falar isso aqui. Eu vim para ser profeta, eu nunca tive medo de profetizar. Tem coisa que Deus vai colocar no lugar. Antes que esse ano acabe, se prepara, vai ter surpresa na mesa, hein? Eita, gente, aquela cadeira do Natal que sempre ficava vazia, vai ter surpresa. Vai ter coisa que Deus está trazendo de longe, vai colocar no lugar, vai unir família. Para o testemunho. Verá um alvarado de soltura dos céus. Estou vendo cadeias sendo quebradas. Do lado Gabriel. Amanazitame otória. Quer de canácia. Se prepara para ver alguém sentando na mesa. Se prepara porque alguém vai ter que andar sem esse negócio no tornozelo, hein? Eita, tá me arrepiando aqui. Eu vim para ser boca de Deus nessa casa. E Deus está dizendo: tem um alvará de soltura aqui hoje. O que estava preso eu vou liberar para a sua vida. Tudo que estava fora do lugar vai voltar para o lugar, diz o Senhor. Os ossos se juntaram. E de repente vem os nervos. Que não adianta os ossos juntar, os ossos, e não ter alguma coisa para manter. Tem gente que está aqui, que às vezes até consegue juntar. Vem as peças certas, as pessoas certas. O caminho é certo. O estudo é certo. Você calcula tudo certinho. O problema é que não permanece. Que não adianta os ossos estar juntos e não ter os nervos para segurar. Esse ambiente é tão profético que Deus está dizendo: eu vou mudar esse cenário da sua vida. Chega de juntar, de vir na tua mão e de repente cair, espalhar, sumir. Deus vai colocar nervos. Os nervos é que faz permanecer os ossos no lugar. As coisas até vinham para a tua mão. Eita, gente, só pega isso aqui quem tiver ligado. Só quem é espiritual. O problema é que não permanecia. Só que os nervos estão chegando, viu? Está chegando aquilo que segura. Está chegando aquilo que junta. Ele está dizendo: eu vou colocar carne também. Porque não adianta ter um nervo e não ter cobertura. Porque tem hora que até alguma coisa ali permanece, fica, mas de repente vem alguém e corta. E nervos são frágeis. Só que Deus está dizendo: nunca mais aquilo que eu colocar nas tuas mãos, alguém vai romper, alguém vai tirar. Conversa alguma, gente alguma que se atravessar no teu caminho vai tirar o que eu estou te dando nessa casa.
Se era nervo, se era carne que faltava, eu vou trazer o que está te fazendo falta aqui hoje. Eita, eu estou debaixo de profecia. Não, tem gente que tem tudo aqui, apóstolo, para prosperar. Ele é cuidadoso, ele é um bom administrador, ele é limpinho, ele é ajeitoso, ele deixa tudo bonitinho. O problema é que não tinha nervo, não tinha cobertura. Só que Deus está dizendo: aquilo que faltava, eu vou trazer para você aqui nessa casa. Isso, quem tem boca para abrir, para dar glória, manda glória.